quarto símbolo, que são flores, fala sobre vida e crescimento. Então vamos trocar um pouquinho o foco, ainda que falando, né, do mesmo ciclo, né, da vida e da continuidade da passagem do tempo, mas agora vamos falar sobre flores e a sua simbologia. E de flores, com as flores assim, né, já tendo nascido, né, e crescido, pode significar vida, fé, crescimento e poder. Já flores que já estão assim morrendo, né, que já estão ressecadas, cujas pétalas já estão caindo, por outro lado, servem, né, como uma lembrança, né, de que a vida, os bens materiais, o corpo e a beleza são frágeis e passageiros. Mas algumas flores específicas, por exemplo, também têm alguns significados bastante específicos. Como, por exemplo, as margaridas simbolizam inocência, as poppies, né, aquela que os ingleses usam, né, para lembrar os mortos na guerra, simboliza o sono ou a morte, e rosas vermelhas significam normalmente amor e sedução. No contexto do cristianismo, mais especificamente, uma rosa vermelha representa o sangue de Jesus Cristo, enquanto que o lírio branco é associado com a pureza e com a concepção imaculada da Virgem Maria. A Rachel Rouwys era uma pintora de naturezas mortas da Grande Era de Ouro holandesa, que ganhou fama internacional pelas suas elaboradas e milimetricamente detalhadas naturezas mortas de flores. Ela deliberadamente pintava combinações de flores que, na realidade, não podiam ter nascido na mesma estação. Isso porque cada buquê que ela criava era justamente para trazer um simbolismo específico, né? Então não importava se na natureza elas tinham nascido ou apareceriam na mesma época, queria era trazer exatamente um símbolo específico que cada flor traria com si. O quinto símbolo, conchas. Sim, conchas do mar. Aparecem muito e tem mais, na verdade, mais de um significado, apesar de que todos são intrinsecamente ligados entre si. As conchas significam nascimento, pureza e fertilidade. Além de serem associadas com a feminilidade, as conchas podem simbolizar, na verdade, né, nascimento e sorte, boa fortuna. No cristianismo, conchas também simbolizam o batismo e a ressurreição. Especificamente, são associadas a hóstias, foram especialmente populares nas naturezas mortas também, né, da Golden Age holandesa, e não eram consideradas uma comida luxuosa na época, pelo contrário, era até uma comida cotidiana. E assim como outras conchas, elas também simbolizam nascimento e fertilidade. E as pérolas, que são produzidas pelas hóstias, são símbolos de pureza e perfeição. Quando elas estão escondidas ainda dentro da concha da hóstia, as pérolas representam um conhecimento oculto, né, um conhecimento ainda obscuro e consciência. O sexto, espelhos. Claro, né, não poderiam faltar. Espelhos normalmente têm um símbolo, né, psicológico e meio metafísico ao mesmo tempo que metanarrativo, porque é a alma em reflexo. Em tempos antigos, acreditava-se que a alma de uma pessoa estava contida na sua reflexão. Espelhos foram incluídos em uma variedade imensa de pinturas ao longo da história. Elas conseguem representar tanto verdade e autoconfiança quanto vaidade e distorção. Isso depende de quem está olhando e como olhando para o seu próprio reflexo. Um espelho quebrado é universalmente conhecido como má sorte. Para um artista talentoso, objetos de vidro e superfícies, né, que reflitam a imagem apresentam uma oportunidade para brincar, né, para jogar com os complexos efeitos visuais de transparência e reflexão, ou seja, um prato cheio, né? A de Mirror, ou seja, né, Natureza Morta com Espelho, do Roy Lichtenstein, explora justamente essa tradição que já na época dele tinha séculos e séculos, através de uma lente, né, da pop art. Os objetos na Natureza Morta do Lichtenstein incluem um espelho e uma cesta de frutas, né, que foi justamente lá o primeiro elemento que eu falei, e são símbolos tradicionais que os espectadores são convidados a considerar dentro do contexto da mídia de massa e do fenômeno da cultura pop. O sétimo, insetos, que simbolizam transformação e decadência, ou até mesmo putrefação, dependendo do contexto.
insetos são muito comumente integrados em naturezas mortas de flores e de comida. Como um grupo, insetos simbolizam ganância ou decadência, mas alguns tipos específicos de insetos têm as suas próprias simbolismos e associações. As borboletas significam transformação e, no cristianismo, ressurreição. As libélulas elas representam a morte e são frequentemente retratadas como se estivessem caçando insetos ainda menores do que elas. Aqui também eu vou dar como exemplo mais uma natureza morta da Era de Ouro holandesa, nesse caso pintada pelo Balthasar van der Ast, e nessa uma variedade de pequenos insetos aparece por toda a composição. Apesar de que a sua inclusão e a sua colocação pode parecer espontânea ou até desorganizada, ela é, na verdade, bastante deliberada e calculada. Cada inseto atrai a atenção para a iminente decadência das frutas e das flores, o que, devido à infestação de insetos, já está acontecendo. A inevitabilidade da decadência e da morte é ainda mais enfatizada pela cesta virada, derrubada, e por todos esses animais meio que voando assim como helicópteros por cima da cena. Oitavo, instrumentos musicais que representam beleza e transcendência. Não é à toa, né? Instrumentos musicais foram considerados objetos de luxo por muitos e muitos séculos. Enquanto eles foram constantemente, com bastante frequência, incluídos em pinturas de natureza morta para mostrar a riqueza ou o talento da pessoa que estivesse encomendando, daquele que estivesse comissionando aquela obra, instrumentos musicais também poderiam carregar significados mais profundos. Em geral, a música representa prazer ou celebração. Um violino, mais especificamente, pode lembrar o espectador das linhas do tempo e o fato de que todas as coisas bonitas eventualmente têm um fim. As cordas no violino, mais especificamente, que estão arrebentadas ou faltando, podem indicar morte. Flautas têm sido muito frequentemente associadas com a intoxicação de Baco, além de serem identificadas com os pecados da luxúria e da preguiça. E, além do mais, as curvas, a forma curvada de muitos instrumentos, como o do violão, por exemplo, servem como paralelo para as formas orgânicas e sedutoras do corpo humano. Uma natureza morta cubista, no caso aqui do Picasso, que é a Mandolin and Guitar, ignora de forma bastante ousada a maioria das convenções de uma natureza morta e da sua iconografia tradicional. Porém, ainda assim, vale considerar o simbolismo por trás dos instrumentos do Picasso. Eles podem representar tanto os barulhos da vida moderna como a transitoriedade da vida moderna do século XX. 9. Animais mortos. A gente já falou de insetos, agora estamos falando de animais mortos mais especificamente. Mas o que eles simbolizam? Mortos se tornaram subgêneros de natureza morta bastante popular no século XVII. Um fato que, muito frequentemente, confunde os espectadores com a nossa sensibilidade de século XXI. Para a gente é vulgar, é de mau gosto, é horroroso. Para que alguém, que alguém quer um bicho morto? Assim, é uma coisa que ofende a nossa sensibilidade. A gente não vê qualquer tipo, muitas vezes, a gente pode até entender o apuro técnico, mas assim, pra gente é uma coisa que incomoda um pouco, Mas ela era um subgênero, necessariamente, um subgênero próprio no final do 17. Durante, de novo, a Era de Ouro da holandesa, a caça como esporte se tornou uma coisa menos exclusiva dos ricos, e o comércio internacional está ficando cada vez mais abundante. Como resultado, naturezas mortas de troféus de caça, troféus de caça altamente detalhados e de carcaças de animais exóticos estavam em altíssima demanda. E quando eles eram colocados junto com outros itens culinários, os animais mortos também poderiam representar a cultura culinária, as tradições ou especialidades culinárias de uma certa região ou de uma certa cultura específica. Aqui, como exemplo, a gente tem uma natureza morta do século XVII, do Juan Sánchez Cotán, que usa
animais mortos para mostrar o conflito eterno do humano, né, da natureza humana, da alma humana, entre o macabro e o bonito, a vida e a morte, né, o caminho da luz, né, ou um caminho mais sombrio. Pinturas como essas podem também representar, né, o prazer e a satisfação quase que primária, né, primitiva da caça, a busca, né, humana pela satisfação carnal, e a relação sempre muito tensa entre os homens e a natureza. É isso, essa foi um vídeo assim, né, um pouquinho diferente, mas eu achei interessante trazer, né, tantos símbolos interessantes aqui que aparecem frequentemente em naturezas mortas. Eu gostei muito de pesquisar esse tema, então também achei bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!